tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. O PT Jordan, dono de um dos maiores canais de cultura pop do mundo, resolveu fazer um curso pra te ajudar. Curso YouTube sem aparecer. O Silvio nunca ele se candidatou? Porque Candidatou, meu Deus, a época, prefeito e a presidente. E eu lembro. fiz campanha contra. Então, mas não foi pra frente, por quê? Porque ele foi impeachment, né, que deram pra ele, Não que sei se tiraram. impeachment, né, Não que- foi impeachment é porque quando ele não é- tinha quando não- não tinha se eleito, É, mas é. embargaram, É, alguma alguma coisa coisa assim desse nome. E você não queria? Não queria, eu fiz campanha contra. Eu acho que pra ele não Fiz seria bom, mega não. campanha contra. É. Porque Ele não, não eu não ganharia queria. nada com isso. Quer dizer, pro país, talvez ele seria legal porque ele queria fazer alguma coisa e tal, mas pra ele... Mas não é porta da esperança, né? E eu É. falei pro meu pai, você não tem, o Maluf mesmo falou, você não tem veia política, Silvio, cai fora. Vai chegar lá, você vai ser Sabe, engolido. você vai ser engolido, porque, né, é um trabalho muito árduo, né? Mas deles. ele se candidatou a governador? Não, foi prefeito e Prefeito? presidente. Presidente, eu lembro na época. É. Foi na época do Collor, que o Collor também tava... Foi. Eu lembro Foi. disso. Eu lembro. E aí, como ele tava lá, tipo, 101%, Claro. né? Então, todo Pô, mundo queria Silvio Santos. Silvio como Santos é presidente. candidato, ganha. Aí ele fez tudo que mandou o figurino. Saiu da televisão, respeitou, tudo certinho, não sei o quê, mas... Aí acharam pelo em ovo. Com certeza. Acharam pelo em ovo. Com certeza. Uma sobrancelha, um pelo da sobrancelha que caiu ali na gema de ovo. E aí tiraram ele. fio da peruca. Graças a Deus. O fio da peruca. Fazer Como é que- documentários sobre essa época. Eu queria assistir mais, ver os caras recuperando fitas e tal. Eu queria ver mais essa época, assim. E tem algum projeto de série ou algum filme do Silvio? Alguém veio aqui? Tem um projeto de um filme, aí como eu não sei se foi aprovado ou não, que eu não participei disso, eles fizeram uma peça. Ah, é? Essa peça conta muito da história, mesmo. Vale muito a pena assistir. Eu quero muito assim. ver essa peça. Vale muito a pena assistir. Eles Vou me fizeram, eles lembrar, trataram então. com muito carinho. E os cenários, né, do SBT era uma coisa que chamava muito atenção, né? Começa a aquele peça... do rodar o peão, como chamava? Que rodava o peão lá. O do peão da casa própria. É, Peão da né? casa própria. Eles citam isso na peça. Eles citam isso na peça. Tanto que começa a peça numa época que eu vivenciei com meu pai, menina. Eu vivenciei uma época muito pesada da vida do meu pai, na época do câncer de garganta dele. E eles começam essa peça exatamente com essa cena, assim. Que época que foi? Putz, Você tinha quantos? 16 anos. Pô, faz tempo, então. Foi em 87, por aí. Por aí. 87, 86. E eles começam nessa época? Essa primeira cena. Puta, isso É deve o ter médico te pego. vindo trazer a notícia de que ele estava com câncer de garganta. E foi uma época muito pesada, porque ele lutou muito. E o instrumento de trabalho do meu pai é o quê? A garganta, né? Então, ele lutou muito para isso não chegar a uma cirurgia, assim. Então, Entendi. foi uma época muito pesada para mim, porque eu era à frente, né? Com ele ali. Eu era a pessoa que estava na retaguarda dele ali. Então, da gente chegar, a gente pedia para ninguém, porque ele é mega alérgico, ele tem rinite. Então, assim, ninguém podia usar um spray de cabelo, ninguém podia passar um sabonete com cheiro. E, de repente, a gente chegava para gravar, a voz dele estava perfeita. Ele passava na minha casa, a gente ia pro jazz, tudo perfeito. Chegava no estúdio, alguém tinha passado um perfume desavisado, enfim. Aí irritava. Não, na hora, trancava a garganta dele, tipo, era um transtorno. Trancar a garganta de... Na hora. Trancar a garganta dele, ficar rouco. E no auditório, que aí você não controla Não, mas a gente pedia. Era uma regra nossa, assim, da gente, tipo, cancelar programa, cancelar a caravana, porque ele não tinha condições. Ele pegava o carro e ia embora. Caramba. E a gente ficava com aquilo, tipo, putz, cara. E era foi uma época muito pesada, assim, dele, sabe, dos olhos marejarem, porque meu pai não chora, né? Dos olhos, acontecer a mesma coisa que aconteceu com você, dos olhos marejarem, sabe? E ele ficar muito nervoso. Isso durou quanto tempo? Putz, cara, quase um ano, Um assim, ano? sabe? Até chegar nos finalmente e tudo. Foi uma época muito pesada pra mim, porque eu vivenciei isso de perto, eu trabalhava com ele, né? Eu vivenciei isso muito na pele. Você imagina, qual a pior coisa podia ser? Putz, na voz, né? Meu Deus. Eu vivenciei isso na carne, assim, com ele. E não ficou nenhum tipo de... Graças a Deus, né? não. A voz dele... Graças a Deus, não. Ele aprendeu a respirar, porque a gente tem que trabalhar com o diafragma, né? Ele aprendeu a respirar, ele aprendeu a falar e tudo mais. Porque tudo isso influenciava? Putz, muito, mesmo? Ele falava errado, assim, a respiração dele era errada? Todo mundo fala errado, né? Todo mundo canta errado, todo mundo fala errado, até pegar uma fono e aprender a falar correto.
correto. Porque daí você cria os calos nas cordas vocais e tudo mais, né? Eu, inclusive, fiz uma cirurgia de garganta há um mês atrás. Mas por quê? Tendo que ir pra fono. Não, porque eu tava com vários desvios, várias coisas erradas na minha garganta. Coisas, não? Tá. Eu tive. Teve? Calo nas cordas vocais, aí eu fui fazer fono. Tá. E faço até hoje. Muito. Ah, é? Muito. A gente tem o nosso canudo, nossos exercícios de... Quando eu fazia muito show, assim, tipo 2, 3 sessões no mesmo dia, no último, nossa. A garganta tava pegando fogo. Porque mas faço tudo errado, você faz o aquecimento e o desaquecimento. Nunca fiz desaquecimento. Tem que fazer. Tem que fazer, porque se você quer, você fala muito, tua garganta tá quente. Você sai, vai pra um bar, vai tomar um gelado. Pega um ar-condicionado, ferrou. Nossa. Ferrou. E é onde começam a ter os calos nas cordas vocais, né? E agora eu vou ter que fazer fono, porque eu fiz a cirurgia e não voltei na fono ainda. Mas tem que fazer fono. Essa coisa da televisão, assim, o que você já viu, assim, desde criança, de bastidor, dessas grandes figuras da... O que você lembra? Uma recordação legal, assim, dessas pessoas que passaram ou como jurados? Ou... Cara, o Sérgio Malandro, eu até ia citar isso. Teve o Sérgio Malandro, ele é incrível. Cara, que coração até eu não vou lembrar o nome do menino que fez o Sérgio, que faz o Sérgio na peça. Ele fez... Parece um pouco ele? Muito. Sério? Muito. Desculpa, me fugiu o nome. Tem um nome que eles fazem pra fazer teatro. Quando a pessoa fica junto com a outra... Pra poder aprender os trejeitos. Laboratório. Nossa, exatamente. Ele fez laboratório. E aí surgiu a história do quadro do Silvio Careca. Por isso que todo mundo achava que o Silvio Santos já foi careca e tinha implante. Não, o Silvio Santos... Peraí. Eu, na vida inteira, soube que o Silvio Santos era careca e usava peruca. Então eu não vou te contar, tô brincando. Não. Peraí, é mentira isso? É muito mentira. O Silvio Santos nunca usou peruca. Minha avó tinha um cabelo com 80 e poucos anos. Minha avó tinha cabelo na cintura. E meu avô morreu super cabeludo. Ele não usa peruca? Meu pai nunca usou peruca. Nunca fez implante. Você não achava também que ele usava peruca? Eu tinha certeza que cabelão era peruca. Tanto que na peça, quando eu fui no camarim, eu falei pra eles, gente, vocês sabem a história desse quadro? Que é o Silvio Santos careca. O que foi que aconteceu? Uma capa de uma revista. O que aconteceu? Eu cuidava do Sérgio Malandro, não era produtora nada dele. Como eu tava ali, eu era produtora do show de calouros, ele fazia muita bagunça, ele me entregava as coisas para entregar para ele durante o programa. Entendi. E ele criou esse quadro, esse pôster, na época era um pôster, né? Que é aquela coisa, você manda fazer uma foto e cola numa madeira. Numa madeira. Ele fez uma montagem do Silvio careca. E aí ele colocou, então, o Silvio, que não tem cabelo aqui na frente, com um cabelinho aqui atrás. Tipo um mullet aqui. E aí todo mundo achou que o Silvio era careca. Na peça eles por causa disso, isso. então, que veio esse papo? Que o Silvio Santos era careca. O Silvio Santos nunca foi careca. E na peça eles falam? Eles falam isso. Aí eu falei, gente, eu acho que vocês não sabem da história desse quadro. Aí eles ficaram, lembra que quadro? Eu falei, do Silvio careca. Mas isso não é verdade, essa história? Eu falei, não, gente. Eu contei pra eles a história da montagem do Sérgio Malandro. Que 1900, imagina, tinha 16 anos. Em 80 e poucos. O Sérgio fez essa brincadeira. Falou, Silvio, eu trouxe aqui um quadro de presente pra você. E mostrou essa foto do Silvio careca. Daí que veio a lenda que ele era careca. Cara, o Sérgio Malandro devia ser um cara incontrolável, né? Deus do céu, ele era um vulcão, ele era o Tasmania em pessoa. Ele era muito elétrico. Ele veio aqui, cara, as histórias maravilhosas. Ele não para, né? E ele conheceu todo mundo, né? Conheceu todo mundo. Cena, história com Pelé, cena com... Cara, conheceu todo mundo, desde novinho também, né? Desde novinho. E aí a gente era nosso meio, né? Nosso mundo. Iam pessoas na época, recebeu o troféu imprensa, o Roberto Carlos entrava ali e tudo bem, era o Roberto Carlos e tudo bem, entendeu? E o Pelé, iam pessoas que eram normais, né? Não tinha essa coisa de endeusar as pessoas, era o trabalho das pessoas. É que meu pai fala isso. Pra você deve ter sido diferente, né? Essas pessoas não estavam num patamar muito alto porque você convivia. É diferente da gente que via pela televisão, né? Eles frequentavam a minha casa. O Pelé era amicíssimo do meu pai. A Rose, a esposa do... tanto que a Rose, a primeira esposa do Pelé, quanto a Rose, esposa do... Anice, esposa do Roberto Carlos, eram amicíssimas da minha mãe. Então tava na sua casa. Direto. O Antônio Marcos, a Vanusa. Nossa. Então eu conheci o Rafael Vanucci, a Areta, a Amanda, todos eles desde pequenininho, nós crescemos juntos. Então isso pra nós era normal. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente se encontra no próximo vídeo.